Saudações a todos os internautas e telespectadores da MBC TV. Hoje viemos visitar a Oral Premium e claramente fomos recebidos pelo Dr. Wagner Gimo, ele que vai ajudar-nos a compreender uma temática super interessante, implante dentário, que desde já o cumprimento. Muito boa noite, Dr. Gimo, seja bem-vindo ao programa Vida Ativa. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Como disse ela, eu sou Wagner Gimo, sou médico dentista, tenho especialidade em implantes dentários, também tenho mestrado em cirurgia oral. Então, muito obrigado pelo convite e vamos ver se consigo esclarecer todas as dúvidas para os nossos telespectadores. Exato, nós é que agradecemos imensamente por ter aceito o nosso convite. Doutor, gostávamos primeiro de começar de perguntas levianas. Quem pode colocar o implante dentário? Ok, é uma pergunta muito interessante. É assim, implante dentário é um dispositivo que nós colocamos na boca, Ok. que é mesmo para substituir aqueles dentes que foram perdidos. Então, este procedimento, a princípio, pode ser feito para qualquer pessoa. Claro, antes de fazermos o procedimento, nós precisamos avaliar se essa pessoa é elegível ou não para implante dentário. Mas, a princípio, toda aquela pessoa com uma saúde boa pode fazer implante dentário. E qual é que seria, por exemplo, a diferença entre o implante dentário e a prótese dentária? Ok. É assim, quando os pacientes nos procuram, ou me procuram para fazer, para colocar o dente, porque é assim que falam, de forma vulgar, pensam em uma prótese. Só que essa prótese pode ser suportada por implante ou pelos dentes. A grande vantagem do implante é que na medida em que o tempo vai passando, aquela região onde foi colocada, ela continua como se fosse intacta, diferente da prótese, em que começa a haver uma pequena deiscência e fica ali como se fosse uma depressão. Né? Então o implante vai no osso e ele consegue manter toda aquela estrutura que lá existe, diferente da prótese. Exato. E quanto tempo dura geralmente um implante dentário? Fala em termos de procedimento ou assim A pela... durabilidade? Ok. A durabilidade, se for bem cuidado, né? Algumas pessoas, né, pelo que existe ali nos artigos, existem pessoas com mais de 40 anos com implante dentário. Ok. Então, só tem algumas coisas que precisam ser acauteladas para que esse implante continue lá em boca para, eu posso dizer, para a vida toda, né? Se tudo correr bem. Exato. E é possível colocar, por exemplo, um implante dentário em toda a arcada? Falamos do superior e também do inferior. Sim, na verdade precisamos simplesmente avaliar a complexidade do procedimento. Ok. Pode ser que não seja possível colocar no mesmo ato, mas podemos sim reabilitar uma pessoa que não tem nenhum dente, tanto na parte de cima, né, que é a parte superior, e na parte inferior também com implantes dentários. É possível sim. E depois de colocarmos, por exemplo, o implante dentário, o que é necessário evitar? Ok. Logo após o procedimento, claro, é como se fosse qualquer cirurgia. Nada precisa ser banalizado, né? Porque vamos lá pensar, não é uma cirurgia simples, então vou continuar a vida como devo cuidar, mas não. Tem aquele período que nós chamamos de período de recuperação. Então, este período precisamos nos acautelar em não fazer certos esforços. Tem uma série de recomendações que sempre passamos ao paciente, que é para ele cuidar-se e para não ter nenhum problema. Certo. Então, são várias coisas que durante a consulta e mesmo após o procedimento sempre fizemos no paciente. Olha, não faça isso. Se envolver um enxerto, por exemplo, não coloque gelo. Né? Pode colocar até o primeiro ou segundo dia, mas depois não pode continuar. Então, uma série de recomendações. Certo. Eu gostava de saber se as crianças e os adolescentes podem naturalmente colocar o implante dentário neste caso. A princípio, não. Ok. Até hoje não existe nenhum livro ou nenhum artigo que sustente que nós podemos colocar implantes dentários em crianças. Então, adolescentes, depende. Existe um exame que pode ser feito que é mesmo para ver se a maturação óssea, porque o osso é formado, mas na medida em que o tempo vai passando, vai ficando mais sólido, posso assim dizer. Então, o que nós chamamos de maturação. Então, se este processo já está finalizado, nós podemos sim colocar implante dentário. O ideal é colocar a partir dos 18 anos. Mas é sabido que hoje em dia as pessoas conseguem ser um pouquinho mais crescidas antes da idade, né? Principalmente mulheres. Realmente. Sim, então se assim for, podemos antecipar.
Mas o ideal, crianças não, adolescentes, abaixo de 15 anos também melhor não. Ok. E quais são os tipos de implantes atualmente usados, assim podemos designar? Pá, boa pergunta. Eu digo boa pergunta porque eu tenho recebido alguns pacientes que viajam, né? Muitos deles, no início, né, quando comecei com os procedimentos de implantes em Moçambique, então alguns pacientes não, porque eu não podia fazer antes. Cá em Moçambique, então acabei viajando e fiz lá. Só que quando voltavam, eram implantes os primeiros. Não que eles não funcionam, funcionam, só que são implantes que, na medida em que o tempo foi passando, como a ciência vai evoluindo, sim, vão entrando em desuso. Por quê? Porque o ideal é que o implante mantenha toda a estrutura que lá está, o osso, a gengiva e tudo mais. Então, esses implantes que nós chamamos de HE, que tem a parte terminal diferenciada dos atuais, eles, ao invés de promover o osso ali, o que fazem? Acaba tirando um pouquinho do osso. Então, como eu disse no começo, a maioria dos pacientes que fizeram infelizmente, foram colocados esses implantes. Então, na medida que o tempo vai passando, já é deixado de usar. Okay? Então, existem diferenças entre os implantes, sim. Certo. E o que pode causar uma rejeição de um implante? Ok. Diz que no mundo, menos de 1% da população rejeita implante. É feito de um material que é biocompatível, né? Numa linguagem mais popular, um material que não causa alergia a princípio. Então, mas tem este pouco número que pode ter rejeição. Desde o início da minha carreira já tive apenas um paciente e não foi cá. Né? Foi mesmo onde estava a fazer a especialidade. Então, fora isso, também tem os cuidados, né? Que o paciente pode não pensar que é algo que não faz muita diferença, não tem nenhuma influência, mas que pode implicar com que esse implante seja perdido. A outra coisa é aquilo que nós chamamos de iatrogenia, que são os erros que nós implantologistas cometemos, né? Um dos grandes erros, primeiro, é não usar exames apropriados para fazer o plano de tratamento. Então, de forma errada, porque nós temos a possibilidade de fazer um planeamento virtual primeiro, para depois transferirmos o virtual para o real. Então, se não for atentado isto, então pode-se colocar o implante numa posição incorreta e fazer com que esse implante, né, que o paciente perca o implante, quer seja no momento, né, digamos, o período de cicatrização, digamos, colocou, passado umas semanas já perder, ou mesmo passado alguns anos, ao invés daquele tempo que nós gostaríamos que o implante durasse, então o paciente perder o quanto antes. Isso porque foi colocado de forma errada. Certo. É mito ou verdade que pessoas com diabetes e hipertensão não podem colocar o implante? Eu diria que é mito, mas ao mesmo tempo também é uma verdade. Todo paciente com problema sistêmico ou com um problema generalizado, mesmo que não seja diabetes ou hipertensão, nós precisamos fazer uma avaliação minuciosa. Primeiro ponto, o paciente precisa estar em tratamento bem condicionado para daí passar para um implante. Podemos fazer num diabético, podemos fazer num hipertenso, mas nós precisamos primeiro controlar a diabetes e hipertensão para nós termos sucesso no procedimento. Exato. O doutor falou assim de forma leviana sobre os exames, né? Que exames são necessários antes da cirurgia? Ok. Basicamente, dois exames que são importantes, né? Fora aquela nossa avaliação clínica, precisamos fazer um exame de imagem, de preferência uma tomografia, que difere-se das radiologias. Né? O termo em si já mostra que existe uma diferença. A tomografia nós conseguimos olhar de forma tridimensional, em todos os ângulos, medirmos o osso, vermos onde é que vamos colocar o implante e tudo mais. Enquanto que a radiografia já não, é como se fosse uma fotografia, é um exame bidimensional. Né? Então, este é o primeiro exame. Fora isso, também precisamos, às vezes, ou na maioria das vezes, fazer exame de sangue, que é para percebermos se esse paciente vai ter um problema de coagulação, se tem, digamos, aquelas células que ajudam no processo de recuperação, se estão no nível aceitável ou não, que é às vezes para condicionarmos primeiro o paciente para depois passarmos para a fase dos implantes. Ok, nós falamos um pouco de tecnologia, falamos de desuso, então nós gostávamos de saber
Como é que a tecnologia tem ajudado significativamente o sucesso ou no sucesso dos implantes? Certo. Há bem pouco tempo falei do planeamento virtual, Exato. então isso é tecnológico, é algo novo e posso dizer que graças a Deus eu consigo fazer cá em Moçambique. Quando comecei não conseguia. Eu quero até agradecer aos meus colegas radiologistas que me ajudavam muito, mas hoje em dia consigo ser um pouquinho mais autônomo, né? Porque é possível fazer o exame de imagem com um software específico, colocar lá o exame de imagem e fazer todo aquele nosso plano. E sem contar que quando começou a implantologia, que é uma das áreas não tão antigas na medicina dentária, né, na especialidade, era feito com base na radiologia, né, fazer um exame de imagem bidimensional, medir o paciente, fazer ali alguns moldes, que é para ter mais ou menos a noção de como está lá, porque não se tinha ideia, né, diferente do exame de imagem que fazemos hoje, que conseguimos ir mais a fundo. E não só os próprios implantes, né? Voltando até à questão do se existe diferença, o que é que faz com que um implante também seja diferente do outro? Nós chamamos de macrogeometria e tem também o que chamamos de microgeometria. Ok. Como é desenhado o implante para ter um travamento mais aceitável no osso e assim também termos um sucesso. Também tem a questão de como esse implante é tratado, porque não é pegar, digamos, o material específico para fazer um implante e só desenhar e pronto. Então existe um tratamento neste implante que favorece com que o implante se adira mais ao tecido, né? Então tudo isso faz parte daquilo que é a tecnologia, né? E com isso conseguimos evoluir. Também tem a parte dos biomateriais. Antigamente no Brasil, até bem pouco tempo, né? Agora é que está a ser desativado, existia lá um banco de osso, em que, como fazemos, né? Doações de órgãos. Exato. Perdemos alguém, infelizmente, pegava-se um osso, tirava-se toda a componente orgânica, células e tudo mais e guardava-se. Que é para posterior pegar aquele osso e colocar numa pessoa que não tem osso para colocar implante. Hoje em dia isso já começa a mudar. Por quê? Porque temos empresas que investem em biomateriais, que são esses ossos feitos de forma sintética, alguns animais que são retirados este osso e conseguimos também usar em nossos pacientes. Então não precisamos pegar o que é de outra pessoa, que infelizmente já não existe, ou mesmo na mesma pessoa. Antigamente fazia-se o quê? Fazer uma cirurgia também na região da coluna, tirar um osso lá que é para colocar nessa região. Então era gerir duas cirurgias. Né? Hoje em dia já não há necessidade, então ficou mais simples devido à evolução, devido à tecnologia. Exato. Sabemos nós que existe qualidade e não qualidade, geralmente. E nós gostávamos de saber materiais de implante, se existe uma diferença entre o material no implante, neste caso. Não sei se me fiz entender. Sim, eu acho que entendi. É assim, é mesmo aquilo que eu estava a dizer, que claro, né, as empresas que fabricam os implantes, eles patentiam, né, os seus implantes, tipo, ok, esse desenho é meu, ninguém mais pode copiar. Mas há quem pode fazer um igual, mas com uma pequena diferença. Mas ainda assim, tem uma coisa que elas não divulgam, que é o tratamento de superfície desse implante para permitir que esse implante esteja mais firme no osso, né? Que não seja um implante qualquer. Né? Então, aí tem esta diferença. Pode não ser a diferença visível, que é de como o implante foi projetado, mas uma diferença mínima que faz muita diferença. Okay? Muita diferença mesmo no ato da colocação do próprio implante. Ok. Então, não sei se eu respondo à pergunta. Responde, conseguiu Ok. responder claramente. Ok. E em quanto tempo, por exemplo, o paciente consegue mastigar normalmente após o procedimento? Ok. Essa pergunta eu vou responder usando duas respostas, né? Certo. Porque é assim, pós o procedimento, de forma alguma o paciente tem que ficar sem se alimentar. Existem até pacientes que dizem assim para mim, doutor Wagner, como disse que tem que cuidar, tem que higienizar, então eu preferi não comer no dia de ontem. Não é para ser assim, é para comer. Claro, fizemos ali um procedimento, já não vai ser aquela chima que gostamos de comer, aquela arroz, tem que ser coisas um pouquinho mais leves, de modo que, porque naquele lugar onde fizemos o implante estará um pouquinho inchado. Então esse inchaço pode de alguma forma incomodar. Então, neste caso, vai ser coisas um pouquinho mais leves. Ok. Mas
Após o procedimento, tem aí mais 1 hora, 2 horas com anestesia, mas depois da anestesia para e o paciente pode comer normalmente. O importante mesmo é higienizar. Agora, para ser finalizado o procedimento, colocamos o implante, esse implante precisa cicatrizar, entre aspas, que é unir-se melhor ao osso. Então leva o seu tempo, no intervalo de no mínimo 3 meses. Aí já tem os dentes fixos e mastiga como deve ser. Exato. E em quanto tempo é necessário fazer assim a manutenção dos implantes? No ato da consulta, nós também entendemos que tipo de paciente nós estamos a lidar. Que é mesmo para entender se é aquele paciente que consegue cuidar mesmo como deve ser dos dentes. Então pensamos que também com o implante vai cuidar. Então aí desenhamos um plano. Se vai ser um paciente que de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses tem que estar no consultório, que é mesmo para fazer aquela limpeza dos dentes, né? Então nesse ato também aproveitamos ver se nosso implante está bem, se, fazemos aí a devida limpeza, ajudamos no paciente, porque claro, aquela limpeza que fazemos em casa nunca é suficiente, o dentista quer que seja feito mais. Então 6 meses é suficiente para a gente fazer uma, eu não diria manutenção, mas um olhar, né? E ver se está tudo bem. Por qualquer problema, se for resolvido quanto antes, melhor, né? Exatamente. É isso. E quais são os fatores que geralmente determinam a longevidade do implante dentário? Ok? Vamos lá. Qualidade do próprio implante. Tecidos ao redor do implante que vão fazer com que este implante permaneça num correto posicionamento por longos e longos anos. Cuidados que o paciente deve ter, quer seja o tempo que foi predeterminado para o paciente estar no nosso consultório, vermos se está tudo bem. E basicamente é isto. É isso, são esses fatores. Certo. E que cuidados nós podemos ter ou o paciente deve ter para manter ou para evitar o perimplantite? Ok, perimplantite. Perimplantite é uma doença que acomete os tecidos ou a parte que está diretamente ligada ao implante, que neste caso é a gengiva e é o osso. O implante de forma alguma tem que estar exposto, aliás. Então, para evitar perimplantite, primeiro é tarefa do médico dentista implantologista, que é garantir que tenha tecidos suficientes ao redor do implante para não ter perimplantite. 2 é o cuidado que o paciente deve ter após a colocação do implante e aquilo que foi feito com o médico. Exato. Quem colocou implante pode geralmente fazer a manutenção com qualquer dentista ou deve ser alguém específica na área? Ok. Para a nossa realidade, primeiro, respondendo à pergunta, é sempre bom ser um especialista. Certo. Mas, olhando para a nossa realidade cá em Moçambique, se olharmos para implantologistas cá, somos pouquíssimos, né? Pouquíssimos mesmo. E se nos deslocarmos um pouquinho, né, fora de Maputo, aqui em Xai-Xai, né, ou aqui em Gaza, né, para falar de forma generalizada, não temos nenhum implantologista. Então pode ser que o paciente não consiga sempre estar aqui. Então o nosso colega lá pode dar uma vista de olho. E logo de primeira relatar que, olha, eu vi que a gengiva ali está um pouquinho avermelhada, se calhar alguma coisa não esteja boa. Aí é que pode sim encaminhar para um implantologista. Agora, para quem tem possibilidade de ir diretamente a um implantologista, é sempre melhor, é indispensável. Por agora, doutor, vamos ao consultório para ver isso à prática. Melhor ainda, assim consigo mostrar, né? O que tem. Tudo bem. À vontade. Vamos. Mais uma vez, boa noite. Estamos no meu consultório que é para mostrar um pouquinho o que é isso de implantologia, que foi o tema de hoje. Então, conseguimos ver aqui que temos uma caixa, é assim que deve ser, claro. Aqui nós temos um implante à mostra, porque normalmente isso deve estar selado, completamente selado. Então, abrimos e lá dentro temos a segunda caixa, embalagem na verdade, que é esta, que também costuma estar completamente selada. Então, com as luvas, né, cirúrgicas no caso, que são estériles, o que é que nós fazemos? Abrimos e temos a terceira embalagem, só para ver como é que isso é bem organizado.
Então, temos a terceira embalagem, onde temos lá dentro o implante. Então, aquilo que muitos pensam que implante é algo grande, né? Não é nada. É basicamente este dispositivo, como podem ver, né? Então, tem de diferentes alturas e diferentes diâmetros, que vai, digamos, na verdade, para cada paciente tem um que será colocado, mas não passa de uma altura mais ou menos desta. É algo pequeno assim. Mas para ser compreensível para nós, o que eu vou fazer é pegar num macro modelo, um modelo maior, e explicar, né? Então, olhando assim, nós conseguimos ver que temos aqui dentes. Então, um paciente perdeu o dente. Ao perder dente, a melhor forma de substituir é colocar um implante. Por quê? Porque o implante funciona como se fosse um dente. Diferente de uma prótese. Temos dois tipos de prótese. Uma prótese removível, que é aquela que nós conhecemos vulgarmente por placa, em que o paciente coloca, mas no período da noite precisa tirar, né? Ele vai usando durante o dia, que é para mastigar, que é para sorrir também, né? Resolvendo a questão da estética, mas no final do dia precisa retirar. Só que na medida que o tempo vai passando, vamos sofrendo algumas mudanças, e essas mudanças fazem com que aquelas próteses já não sirvam em boca, então somos obrigados a alterar. Só que chega um certo tempo que já nem tem como alterar porque já não temos o suporte lá. Diferente do implante. O implante, nós colocamos lá um dispositivo que é este que eu mostrei, que é basicamente isso que está aqui, já um macro modelo, como eu disse, em que colocamos primeiro o implante, aguardamos um determinado tempo, que é o período que nós chamamos de osteointegração, mas é basicamente uma cicatrização, que seria a união do implante com o osso, porque o implante ele é inserido no osso, né? Ele fica firme no osso. Então, após esse período de cicatrização, aí nós fazemos um dente, né? Um dente ou uma coroa, em que esta coroa vai ser unido ao implante através de um pequeno dispositivo de união. Então, coloca-se esse dispositivo, aqui claro, está junto, mas coloca-se esse dispositivo e ali faz-se uma coroa. E quem olha assim, de fora, claramente que não sabe o que tem lá. Na verdade, acaba sendo um segredo entre eu e o meu paciente, né? Que tem lá alguma coisa, mas para os de fora, claramente tem que ser algo imperceptível. Sorrindo, assim como não sorrindo, está lá. É feito geralmente de um material que não é alérgico, como eu disse, e não tem aquela questão de não, quando está frio, está calor, não vou sentir ou vou sentir alguma coisa. Não, não. É completamente imperceptível, como se tivéssemos algo natural. Então, é assim que funciona o implante. Agora, tem uma informação adicional, que seria, ao perdermos um dente, claramente que uma série de eventos acontece, que é o quê? Começar a desaparecer aquele osso que suportava o dente, porque já não tem lá o dente. E assim sendo, nós temos aquele desejo de colocar implantes e vemos que não há condições de colocar implante porque perdeu muito osso. Então pode ser que a gente tenha que fazer o quê? Colocar um pouquinho de enxerto, que é para dar sustentabilidade e longevidade a este implante. Ok? Então, esse enxerto pode ser feito no momento em que colocamos implante ou pode ser feito antes, aguardamos um tempo, porque ele faz com que o organismo em si forme, digamos, tecidos ali ou osso onde não tinha. Mas depois, ele, claro, deixa o osso natural e fica, aquele osso desaparece, é consumido pela corrente sanguínea. E nós temos o nosso implante para o resto da vida. Então, significa que há momentos que fazemos com enxerto e há momentos em que não fazemos com enxerto. E se me perguntassem qual é o melhor momento de colocação de implante, eu diria que, olha, tirou o dente, no mesmo ato colocou o implante. Mas às vezes não é possível fazer isso. Temos que esperar que a ferida cicatrize, que é para depois nós colocarmos o nosso implante. Mas no intervalo de 1 ano é um tempo ainda muito aceitável. Principalmente se essa extração tiver sido feita de forma não invasiva. Porque existe agora mecanismos ou tecnologias que nós usamos que é para fazer uma extração em que não se perde nada ali senão o dente que foi perdido. Mas o osso, a gengiva, tudo fica lá. Então, se nós conseguimos fazer dessa forma, claramente que o paciente não vai ter nenhuma perda ali. E conseguimos colocar um implante e o paciente vive a vida normalmente. Então, é basicamente isso que eu tinha
a explicar a respeito do implante. Temos aqui também este, onde conseguimos ver. Aqui é transparente, que é para nós darmos a entender que, olha, aqui temos um implante, aqui temos um dente, né? Temos a raiz do dente. Então, o que acontece? Está lá o implante, que é esse dispositivo menor, e depois a gente faz um dente como tal, ou uma coroa, e fixamos lá. E como eu disse, acaba sendo um segredo entre eu e o paciente, porque se for bem feito, não pode ser algo perceptível. Nem mesmo para o paciente ao sorrir, digamos, ao falar, não corre o risco de estar a conversar, cair, não. É algo fixo e fica lá, para o resto da vida. Então, é assim que é. Um pouquinho sobre os implantes dentários. Dr. Gimo, o que é que tem a deixar ficar em jeito de considerações finais aos nossos internautas e telespectadores? É assim, em relação principalmente a essa parte de implantologia, eu sei que é uma área nova cá em Moçambique, algumas pessoas têm receio, mas é sempre bom conversar com alguém que é, digamos, especialista na área e obter informações. Então, eu gostaria de convidar quem realmente se identifica ou se identificou com o que falamos aqui a aproximar, né, quer seja no consultório, e obter mais informações de como funciona o procedimento. Porque às vezes ficamos naquela de deve ser algo doloroso, deve ser algo que é complicado de se fazer, enquanto não, é uma coisa que é simples e vamos adiando, até um momento em que se calhar, sim, torna-se difícil de verdade. Então, convidar, né, a todos e, por último, agradecer a si, a MBC, pelo espaço, pelo tempo. Muito obrigado e serão sempre bem-vindos, sempre que precisarem. Muito obrigada, Dr. Gimo. E desta colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde estivemos em conversa com o Dr. Gimo e falamos de forma aprofundada sobre o implante dentário.